Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Graças a Deus que nos dá a vitória. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Na nossa caminhada cristã, nós não podemos parar. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Temos que ser perseverantes e constantes. Vamos ao nosso tema: prosseguir para o alvo e avante. O nosso texto base está em Filipenses capítulo 3, verso 14, que diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir é dar seguimento, é levar adiante, é retomar, é continuar, é seguir. Prosseguir é uma escolha que nós fazemos, e na Bíblia nós vemos que Jesus, após ter ensinado sobre ele ser o pão vivo, sobre ele ser o pão que veio do céu, sobre ele ser o alimento, sobre ele ser o Filho de Deus, muitos discípulos, eles ficaram, por que não dizer até escandalizados, eles acharam muito duro o que Jesus estava dizendo. Os 12 discípulos de Jesus não, mas os outros não suportaram, e a Bíblia fala que muitos deles voltaram. João capítulo 6, verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Quando a gente vê diante de uma dificuldade, uma coisa que não podemos fazer é voltar atrás, é recuarmos. E Jesus, ele questionou se os 12 discípulos dele também não queriam voltar atrás. Olha a resposta em João 6, verso 67 a 69, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Logo de imediato após a pergunta de Jesus, Pedro se posiciona. Pedro mostra que o alvo do discípulo é seguir ao mestre, mesmo que seja difícil e mesmo que seja necessário renunciar. Lucas, no capítulo 9, verso 23, Jesus proclamava às multidões, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Quando Jesus ele fala isto, ele está nos mostrando que na nossa caminhada cristã, em muitos momentos nós vamos ter que estar tomando a nossa cruz, que é dia após dia, seguindo nesta caminhada, mas sempre estar renunciando aos nossos desejos, sempre estar desejando que a vontade dele seja acima da nossa vontade. E Jesus ele mostrou que para seguir a ele, para ser discípulo dele, é necessário permanecer nele. João capítulo 8, verso 31, que nos diz, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E nós entendemos que nós temos que permanecer na verdade, nós temos que permanecer no caminho, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é aquele que nos dá a vida eterna, porque ele é a vida. Em Lucas capítulo 9, verso 62, nós vamos ver que Jesus mostra que quem segue a ele não pode ficar olhando e vivendo do passado. Vamos conferir
ao que Jesus lhe asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Nós precisamos estar entendendo que quando nós decidimos seguir a Cristo, as coisas que para trás ficam não pode ser o nosso motivo de tristeza, mas nós precisamos estar olhando para Cristo, porque é no Senhor que somos fortalecidos, é no Senhor que nós somos renovados. E o autor do livro de Hebreus, ele nos mostra que nessa caminhada nós não podemos, em hipótese alguma, ficar olhando para trás ou para o passado, mas devemos estar com o nosso olhar firmes em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Precisamos estar olhando para Jesus, porque quando nós estamos olhando para Jesus, nós vemos tudo o que ele suportou por nós. O nosso Jesus, ele suportou afronta, ele suportou desprezo, ele suportou oposições e quantos sofrimentos, teve traição. Jesus, ele sentiu tudo o que acontecia, mas Jesus, ele suportou e ele superou, ele passou por todos os obstáculos que podia ter se levantado para fazer ele desistir da missão dele. Sabe por quê? Porque ele tinha um objetivo, o objetivo dele era agradar a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 3 diz: refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tão pouco desanimeis. Nós precisamos estar olhando para o nosso Jesus. Aí nós vemos quando o autor de Hebreus fala, ele suportou tamanha oposição dos pecadores. Imagina a criatura se rebelando, se revoltando, desprezando o Criador. Foi assim que aconteceu. E ainda o autor de Hebreus fala, nós precisamos estar olhando para o autor da nossa fé, para que não venhamos a desanimar, para que não venhamos a desistir, porque quando nós olhamos para Jesus, nós não desanimamos, ao contrário, nós com ele vencemos os obstáculos, sabendo que é nele que somos fortalecidos, sabendo que é nele que as nossas forças é renovada. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 16, Paulo fala, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, porque quando nós olhamos para Cristo, nós somos renovados. E Paulo, ele se coloca como um exemplo, o qual nós podemos e até devemos também imitar. Paulo nos mostra que para prosseguir é necessário ter atitude, é necessário ter propósito, ter objetivo, é necessário caminhar e não parar diante dos obstáculos. Nós temos um alvo e precisamos caminhar firmemente olhando para Jesus para chegarmos a este alvo. Filipenses capítulo 3, verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Olha a palavra, quando Paulo fala, não penso que já o tenho conquistado, ele está mostrando que ele tem consciência da caminhada que ele está fazendo e que ele não está acomodado com as satisfações, com as conquistas momentâneas, mas ele está firme no alvo que ele colocou como objetivo para ele. Segunda coisa que ele fala, esquecendo o que fica para trás.
Paulo, para ele seguir a Cristo, ele teve que renunciar uma vida de reconhecimento. Paulo, ele era um homem muito conhecido entre os fariseus. Paulo teve que renunciar uma vida de conhecimento aos pés de Gamaliel. Ele também teve que renunciar uma vida onde ele era autoridade. Ele recebia inclusive autoridade para enviar os que se desviavam do judaísmo, tanto à prisão como à morte. Filipenses capítulo 3, verso 8 e verso 12. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Paulo, ele tinha objetivo. Paulo, ele tinha um alvo e ele nos mostra que não podemos deixar o passado dominar o presente. Ele era liberto do passado. O autor de Hebreus, ele mostra que nós devemos prosseguir rumo à maturidade e não devemos ficar olhando para o passado. Hebreus capítulo 6, verso 1, sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atitudes inúteis e que conduzem à morte da fé em Deus. Como nós precisamos aprender com Paulo. Paulo, quando ele está mostrando, não posso deixar o passado dominar o meu presente, por pior que tenha sido o meu passado. Quando eu me entrego a Jesus, ele me renova, ele faz de mim uma nova criatura, ele me torna filho do Deus Altíssimo. Nós estamos diante do Deus perdoador. O passado, ele não pode dominar o presente. E Paulo ainda fala avançando, ou seja, eu não posso ficar estagnado, eu tenho que avançar, mas é avançar com um olhar fixo e perseverante no alvo que nós temos. Hebreus capítulo 12, verso 1, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Você não pode se esquecer, vai surgir obstáculos, vai surgir resistência, vai surgir muita coisa querendo que você se desvie do alvo. E Paulo, ele mostra que muitos não conseguiram, que muitos desistiram de prosseguir para o alvo. Por exemplo, Himeneu e Fileto, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 15, que diz: estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo aqui fala o nome de Fígelo e Hermógenes, que é Himeneu e Fileto. Muitos não conseguem prosseguir para o alvo, muitos se embaraçam com as coisas desta vida, mas Paulo ainda cita Demas, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, porquanto Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Homens que você viu que conseguiram abandonar o alvo, conseguiram deixar de olhar para Cristo Jesus, mas nós não podemos fazer como eles. Nós temos que estar perseverando, temos que ser persistente, porque Paulo, ele também nos mostra que ele investia tudo que ele tinha na caminhada cristã para levar outros ao conhecimento de Cristo. 2 Coríntios capítulo 12, verso 15,
Desta forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que os amo tanto, serei menos amado por vós. Olha que Paulo está mostrando, ele investia a própria vida dele para falar do Evangelho, para cuidar daqueles que se decidiam por Cristo. Mas Paulo, ele também mostra que devemos investir na oração. Efésios capítulo 3, verso 16. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. A oração dele é para que aqueles que se decidissem por Cristo, ele deveria ser fortalecido, mas era de dentro para fora, e é o Espírito Santo que age, é o Espírito Santo que fortalece. Precisamos investir o nosso tempo na oração. Por isso que Paulo fala: orai constantemente, ou seja, orai sem cessar. Mas Paulo também investia na intimidade dele com Deus, através da oração, como nós vimos, através da meditação da palavra, para ele prosseguir. Filipenses capítulo 3, verso 12, não pretendo dizer que já alcancei esta meta, lembra o alvo que ele tinha e que cheguei à perfeição? Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Que tremendo, que maravilhoso saber que nós somos conquistados por Jesus Cristo. Quando Paulo fala, eu me empenho em conquistá-la, a vida de intimidade com Deus é uma vida que tem que ter empenho, é uma vida que tem que ter dedicação. E Paulo, ele ainda nos aconselha a investirmos no nosso testemunho, porque somos cartas lidas pelo povo, e quando as pessoas olham para nós, eles têm que ver a Cristo Jesus. Segundo Coríntios capítulo 13, verso 11, sem mais, irmãos, despeço-me de vós, procurai agir com maturidade, tende bom ânimo, encorajai-vos mutuamente, tende um só pensamento principal, e vivei em harmonia, e o Deus de amor e paz estará convosco. Quando Paulo nos mostra que precisamos ter um testemunho de servos de Cristo, que precisamos ter um testemunho de pessoas maduras, pessoas que têm ânimo, não pessoas que desistem, pessoas que são corajosas, não pessoas que esmorecem diante da dificuldade. E Paulo fala ainda, vivei em harmonia, vivei em comunhão, porque o Deus de amor e de paz estará conosco. Nós entendemos que precisamos estar ligados em Cristo. Nós temos uma meta, assim como o apóstolo Paulo, e nós devemos caminhar para o alvo, devemos prosseguir, devemos ser firmes, ser constantes, conscientes, assim como o apóstolo Paulo, que este alvo, ele é para ser alcançado, não vai ser dado na nossa mão. Nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar. Filipenses capítulo 3, verso 14, que diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não dá para estagnar na fé, não dá para estagnarmos nesta caminhada cristã. Paulo, ele sabia que ele tinha uma cidadania, e essa cidadania é celeste. Filipenses capítulo 3, verso 20, no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na terra aguardando, ansiando pela
a volta do nosso amado Mestre e é do céu que o nosso amado Mestre vai vir para nos encontrar. Paulo, ele sabia que no final da batalha tem um prêmio, e este prêmio era para ele, assim como é para todos aqueles que não retrocedem. Hebreus capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá pela fé, contudo se retroceder, ou seja, se voltar atrás, se recuar, minha alma, olha o Senhor falando, não se agradará dele. E nós temos um alvo. Lembra que eu falei que Jesus Cristo, ele vivia para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus? Assim somos nós. Nós temos um alvo e o nosso alvo é agradar ao nosso Mestre, e nós precisamos prosseguir para este alvo. Nós precisamos ser perseverantes, constantes, porque nós temos o mesmo Deus que Paulo tinha. Nós temos a presença do Espírito Santo e somos fortalecidos, somos ajudados por ele para alcançarmos este alvo, que nós possamos falar assim como o autor do livro de Hebreus, em Hebreus 10:39, que diz: nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que o Senhor Jesus possa te abençoar, que você possa entender que nós temos que prosseguir para o alvo e nós temos que ser constantes. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.